Apenas Michael é referido na Bíblia como o arcanjo. Judas 9. O prefixo arqueo refere-se a um líder, um chefe, ou um anjo poderoso. Assim, Michael foi elevado à posição de anjo sobre todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe dos céus, de acordo com a hierarquia. Judas 1h09, mas Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, ou mais disse, o Senhor te repreenda. Versão King James. Lembre-se, há apenas um anjo que tem o título de arcanjo na narrativa bíblica. Devido ao fato de que a palavra arqueo significa o principal, este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome próprio do arcanjo é Miguel. Este nome traz uma pergunta. Quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que chamam seus filhos de Miguel provavelmente não estão cientes do significado do nome. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas estivessem sempre focados em Deus toda vez que ouvissem o nome. Como veremos, as pessoas que receberam visitas de anjos frequentemente expressavam o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é natural que seja o nome de Miguel, o arcanjo, que nos chame a atenção para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve estar sozinho, pois a Bíblia nunca fala de arcanjos como um grupo, apenas do arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar principalmente associado à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo e ele serve como o executor dos anjos de Deus para executar o julgamento. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até então. Mas naquele tempo o seu povo, todos cujos nomes estão escritos no livro, serão libertos. Daniel 12,1. Ele protege e defende principalmente o povo de Deus. Quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o vosso príncipe. No entanto, eu lhe direi o que está registrado no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o vosso príncipe. Daniel 10h21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12:7-12, ele lidera o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a última batalha das eras, Miguel e seus anjos serão envolvidos na guerra titânica do universo, que iniciará a vitória sobre Satanás e os poderes das trevas. Na preparação para a batalha, a Bíblia nos ensina que Miguel sairá vitorioso no final. O inferno estará agitado. O céu se regozijará e festejará. Esse Satanás, frequentemente também conhecido como o Diabo, foi uma vez chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ele ainda luta até hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque ele venceu algumas batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seu poder será removido para sempre. Os poderes das trevas serão esmagados por Deus. Como esse conflito pôde surgir no universo perfeito de Deus, muitas pessoas se perguntam. É chamado de mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2,7. Embora não tenhamos sido fornecidos com tantas informações quanto gostaríamos, está claro para nós. Os anjos que caíram fizeram isso porque haviam se rebelado contra Deus. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2,4. Talvez o paralelo em Judas 6 coloque ainda mais claramente a culpa sobre os ombros dos anjos. Os anjos, escreve Judas, não guardaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria habitação. Assim, a rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda de talvez um terço dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foram a maior catástrofe na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden.
A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por extensão, isso significa que até aquele ponto, a criação dos anjos também era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes dos anjos caírem e Satanás tentar o primeiro homem e a primeira mulher? Isso pode nos deixar pensativos. Essa é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Isso soa como uma crise mundial atual. Isaías 14:12-14 descreve a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois tu disseste no teu coração, eu subirei ao céu, ou acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das pessoas que receberam visitas de anjos frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é natural que seja o nome Miguel, o arcanjo, que nos chama a direcionar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, pois a Bíblia nunca fala de arcanjos como um grupo, apenas do próprio arcanjo. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Miguel parece estar principalmente associado à nação de Israel, portanto, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo e ele serve como o administrador dos anjos de Deus para executar o julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até então. Mas naquele tempo o teu povo, todos os que forem encontrados inscritos no livro, serão salvos. Daniel 12,1. Ele protege e defende principalmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o vosso príncipe. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém tem o seu apoio, senão Miguel, o vosso príncipe. Daniel 10h21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o juízo. Esse é o seu papel, quando ele aparece em Apocalipse 12:7-12, ele lidera o exército em sua luta contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a última batalha das eras, Miguel e seus anjos serão envolvidos na guerra titânica do universo, que iniciará a vitória sobre Satanás e os poderes das trevas. Na preparação para a batalha, a Bíblia nos ensina que Miguel sairá vitorioso no final. O inferno estremece, o céu se alegra e se regozija. Esse Satanás, frequentemente chamado de Diabo, uma vez foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda luta hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque ele ganhou algumas batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seu poder será removido para sempre. Os poderes das trevas serão esmagados por Deus. Como isso poderia acontecer em um conflito no universo perfeito de Deus, muitas pessoas se perguntam. É chamado de o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2h07. Embora não tenhamos sido dados tantas informações quanto gostaríamos, está claro para nós. Os anjos que caíram fizeram isso porque haviam se rebelado contra Deus. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2h04. Talvez o versículo paralelo em Judas 6 coloque ainda mais claramente a culpa sobre os ombros dos anjos. Os anjos, escreve Judas, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Assim, a rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda de talvez um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade foram a maior tragédia na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até aquele ponto, a criação dos anjos também era boa.
Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes dos anjos caírem e Satanás tentar o primeiro homem e a primeira mulher? Podemos nos perguntar isso. Essa é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Parece ser uma crise mundial atual. Isaías 14:12-14 descreve a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião. Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em palavras brilhantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, o sárdio, a topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, ou no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão das tuas mercadorias, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim cobridor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, eu te lançarei por terra, diante dos reis te porei, para que olhem para ti. Alguns acreditam que o anjo Lúcifer, quando se rebelou contra Deus em suas obras, até 1/3 das hostes celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a batalha que começou no céu continuou na terra e culminará em Armagedon, onde Cristo e seu exército de anjos triunfarão. Leslie Miller, em seu excelente pequeno livro, Tudo sobre Anjos, aponta que a Escritura às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã, antes de sua queda. E João acrescenta uma condição a essa descrição. Ora, a cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12,4. Sabemos que a terra é o campo de batalha. No entanto, é uma batalha que afeta todo o universo. É impressionante que você e eu, com um tempo tão curto neste planeta, desempenhemos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço estejam envolvidos em uma batalha por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar que está em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás será esmagada e esmagada enquanto as forças de Deus ganham impulso à medida que nos aproximamos do fim das eras. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é a do céu. Embora Satanás seja essencialmente um inimigo derrotado, Deus obviamente ainda não o removeu do palco mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgar e eliminá-lo completamente do universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Junto com o anúncio da maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou, ele também proclama a mensagem da vida a todos os que morreram por Cristo e aguardam a ressurreição. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Parece que ele havia orado e Deus havia lhe enviado uma resposta, por meio da mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que desse testemunho. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Daniel 10h13. Assim, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado chamar Miguel de o general, pois sempre que o vemos, é em conexão com algum tipo de batalha espiritual.
Nesse papel como um lutador, Miguel tem uma responsabilidade especial para com Israel. Em Daniel 10 horas e 21 minutos e 12 horas e 1 minuto, ele é chamado de príncipe desta nação, como lemos na história antiga e nova. Daniel 10 horas e 21 minutos. Mas eu te mostrarei o que está registrado na Escritura da verdade, e não há nenhum que se una a mim nestas coisas, mas Miguel, vosso príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12 horas e 1 minuto. Poucas pessoas sabem quão importantes são as influências dos anjos nos assuntos humanos. A luta contínua e acirrada entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas que estão aliados a Satanás é revelada de forma mais vívida em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta acirrada entre as forças angelicais de Deus e os demônios adversários das trevas no Antigo Testamento. Ele havia estado de luto por 3 semanas quando o anjo lhe apareceu. Daniel 10 horas e 3 minutos. Não comi pão suave, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele não comeu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto ele estava de pé junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho apareceu diante dele. Em seu rosto ele parecia um relâmpago e em seus olhos ele parecia uma lâmpada de fogo. Seus braços e pés pareciam bronzes polidos e o som de suas palavras era como o som de uma multidão. O profeta caiu de joelhos e com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e me levantou, tremendo, sobre meus joelhos e nas palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te falo e levanta-te em pé, porque a ti sou enviado agora. E quando ele falou esta palavra comigo, levantei-me tremendo. Então me disse: E não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10 e 10, 13. Como os acontecimentos espirituais têm impacto direto nas nações da terra, Miguel teve que lutar por 3 semanas antes de alcançar Daniel. Esse anjo poderoso, a quem às vezes Deus envia, é o mensageiro especial para o seu povo. As orações dos santos vão diretamente para o coração de Deus, e ele envia anjos como mensageiros para lidar com as questões. O anjo disse a Daniel que ele estava lutando com o príncipe do reino da Pérsia. O tempo de luta foi tão longo quanto as 3 semanas de oração de Daniel. Por que o anjo demorou tanto tempo para chegar a Daniel? O verso nos diz que ele foi impedido até que Miguel o ajudou. Miguel, o príncipe dos anjos, teve que vir e ajudar esse anjo especial. Assim, este capítulo lança uma luz impressionante sobre as batalhas travadas entre as forças angelicais de Deus e os anjos do diabo. Na realidade, a luta continua até hoje. O mesmo vale para você e para mim, pois a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais.